Só que agora a gente vai para o outro lado. É para a realidade nua e crua em que os consumidores brasileiros todos os dias têm que trafegar. Não é fácil, tem cada uma. Histórias que chegam no Patrulha do Consumidor retratando exatamente isso que a gente fala todo dia. O descaso com que o brasileiro, o consumidor brasileiro é tratado nesse país. Então preste atenção nessa história. O Rildo está aqui inclusive. Bem-vindo, Rildo. Obrigado. Ele comprou um carro, mas quando foi transferir para o seu nome esse carro, descobriu que o carro era roubado. Então ele foi na loja reclamar e aí fez ainda outras descobertas bem desagradáveis. Presta atenção, porque depois o Celso Russomano vai ter que pegar pesado nessa história aí. Em janeiro deste ano, o promotor de vendas Rildo Correia comprou um carro usado numa agência de automóveis. Mas o que deveria ser a realização de um sonho virou um verdadeiro pesadelo. Então, Celso, quando eu comprei esse carro, eu fiz um acordo com ele de pagar 5.800, né? Sendo que ele queria 7, porque o carro tinha 2.000 de multa. Então, eu fiz um acordo com ele de pagar esses 5.800 e assumir esses R$2.000 de multa. E parcelamos então 5 cheques de R$500, R$300 para 30 dias e dei R$3.000 para ele à vista. Então parei de pagar esse carro porque ele começou a dar muito problema. Eu estava sem condições de poder arrumar o carro e ficar pagando ele, sendo que ele tinha me falado que o carro estava bom, estava em perfeito estado. E começou a dar problema. O carro estava com homocinético zoado, estava com bomba d'água com problema, radiador vazando, problema no óleo e outros problemas também que o carro acabou dando. Como se não bastasse os problemas mecânicos, Rildo se deparou com uma situação ainda mais séria. Eu fui passar por um comando, a polícia parou, prendeu o carro pela documentação atrasada. Fui até o pátio, peguei todo o débito do carro, constando pátio, tudo que tinha de dívida no carro. Só de pátio foram R$1.600, mais o guincho, e R$2.800 de multa, porque eu descobri depois que tinha mais R$1.600 de multa de controlar, além do que ele tinha falado para mim, que está no contrato que eu ia assumir até R$2.000, só que tinha R$3.800, né? E ele não quis abater esse valor no carro. Quando fomos lá tirar o carro do pátio, ele quis a presença do proprietário ou de quem o carro estava sendo passado, que o compra e venda estava com o nome de outra pessoa. Cheguei lá, a moça falou, esse carro realmente era meu, só que ele saiu daqui roubado. E nisso daí que eu estou precisando dessa ajuda, porque o dono da agência falou que não tem nada a ver com isso, que para mim resolveu meus problemas, que a partir dele ele já fez para eu vender o carro para mim. O caso do Rildo é bem complexo, porque envolve outras pessoas, além do comerciante que vendeu o carro. Por isso, ele está cheio de dúvidas. Para quem eu devolvo esse carro se precisar devolver? Para a dona do carro ou para a agência? Quem que vai me reembolsar esse prejuízo? Porque o carro eu não quero mais, eu só quero meu dinheiro de volta. E o pátio? As multas que eu paguei tudo à toa, controlar. O carro está quitado e não está na minha mão. Já gastei mais de R$9.000 nesse carro, sendo que ele vale 7. Celso, eu preciso da sua ajuda, do programa da tarde, para me ajudar a resolver essa situação. Eu conto com você, Celso. Você que está pensando em trocar de carro, está de olho naquele carro, assim não dá para comprar o zero, né? Tem crédito na praça, mas prefere comprar um seminovo, um usadinho, né? Um carrinho para quebrar um galho. Presta atenção nesse caso, ele comprou um carro roubado e agora não sabe nem o que fazer para recuperar o dinheiro. E agora, Celso? Pois é, esse caso é do Arco da Velha, né? Ele compra um carro, como vocês viram aí, numa agência de automóveis que deveria dar segurança na venda do veículo. E aí, quando ele vai procurar o antigo proprietário para fazer a transferência do carro, descobre que o carro foi furtado de dentro da casa do antigo proprietário, que está aqui com a gente também, que é a Armesina. Tudo bem, Armesina? Bem-vinda. Armesina, me conta o que aconteceu com você. Você pôs um pedreiro dentro da sua casa para fazer uma reforma. E aí? Eu pus o pedreiro, ele trabalhava na reforma da minha casa.
Esse carro eu comprei por causa da perna esquerda que é quebrada, né? Você tem um problema na sua perna esquerda. Eu tenho uns pinos na perna esquerda e no braço direito, então... Então você precisava de um carro que fosse automático, que você não precisasse engatar as marchas. Não consigo dirigir um carro comum, então tinha que ser esse. Eu comprei esse carro para isso, para me locomover por dentro da cidade, mexer com meus inquilinos, com as minhas costuras. E quando eu precisei viajar urgentemente, que meu irmão não estava bem de saúde, deixei. Aí você foi para onde? Fui para Minas. Foi para Minas Gerais. Isso. E você deixou na sua casa um pedreiro fazendo a reforma da sua casa. Minha casa. Com 2 carros na garagem. Não, tinha 3, mas um tá lá quebrado até hoje, que o chute que eu tomei foi tão grande que eu não consegui pagar ainda o conserto. Mas tinha mais outros 2 carros, um C3 e um Suzuki. Um Suzuki. Que é esse carro que o Rildo comprou. Bom, olhem a história. Quando ela voltou de viagem, 15 dias depois, o que você encontrou em casa? Tinha nada. Eu esperei uma semana que eu pensei que ele tivesse ido para casa da família dele. Usando o teu carro? Usando o meu carro. E o C3? O C3, falaram para mim que ele tinha emprestado para um amigo. Então, olha, olha a história. O pedreiro trabalha na sua casa, você sai para viajar. Ele disse que emprestou um dos carros para um amigo, enquanto a dona dos automóveis estava viajando e pegou o outro também emprestado para ir para casa da família e sumiu durante um tempo. Mas na verdade, ele estava trabalhando comigo, ele fazia as reformas das pensões e tal, que eu trabalho com casa de cômodo, e ele conquistou a minha confiança. Você emprestava o carro dele para, por exemplo, buscar material, o teu carro para ele buscar material de construção? Ele levava a mulher para o serviço no meu carro, ele levava. Era uma pessoa de confiança, então, para você? Porque não só a mim, como o pessoal da rua, tudo ele conquistou. Não foi só a mim que ele roubou o pessoal todo ali, por ali. Dinheiro emprestado. É bom de papo esse pedreiro. O cara que deu dinheiro para ele consertar o motor do carro dele, que ele pegou o dinheiro adiantado para levar lá e não. Sabe? Então não foi só a mim. Ele foi passando a lábia em todo mundo e se aproveitou da situação. Mas é que, como eu não pensei, não tinha maldade, não tenho maldade, quando ele chegou, ele tinha sido meu inquilino e eu estava deitada, descansando, quando minha filha disse: mãe, tem um homem lá fora te chamando. Que eu fui atender, ele foi a pior segunda-feira da minha vida, porque essa segunda-feira foi a que trouxe os problemas, porque ele disse: eu estou chegando de Brasília e eu estou com a minha família na rodoviária e eu estou sem lugar para ficar. Foi aí que você hospedou ele na sua pensão? Não hospedei, eu não tinha lugar para ele tinha sido inquilino, depois de 10 anos ele voltou, nem conheci mais. Eu falei: o que você quer? Ele falou: eu queria um quarto, eu não tenho. Aí ele começou a chorar, que eu estou com meus filhos na rodoviária, minha mulher e tal. E na hora, o seu bom coração bateu mais forte. Eu poderia ter pensado por que ele está na rodoviária com 4 crianças e não tem condições de alugar um quarto. Mas eu tenho inclusive até hoje, uma lojinha que eu estava pronta para trabalhar, para já começar, já estava tudo pronto, era só entrar para trabalhar. E eu disse: bom, o que eu posso fazer por você para não ficar na rua com 4 crianças e uma mulher? É te deixar lá nessa lojinha uns 3, 4 dias até você arrumar um lugar para morar. Porque lá já está tudo pronto, só bota um colchão, é porta de aço, criança não pode ficar lá preso. Então, é para dormir, 3 dias é o prazo que você tem. Uma coisa provisória, mas para poder ajudar. Para não deixar ele na rua com 4 crianças, uma menina de 13 anos. Ou seja, o seu coração bateu. Aí botei ele lá, coloquei ele lá e eu tinha uma calçada para acabar de fazer. Quando eu cheguei lá no outro dia, o material estava lá, ele tinha feito a calçada, quer dizer, já começou por ali. Ou seja, ele começou a te conquistar. E essa conquista levou a deixar a casa nas mãos dele, com os 2 carros na garagem, 3, um quebrado. Quando você voltou, não tinha mais nada. Os carros tinham sumido e ele desapareceu. Ele recebeu na faixa de R$4.000 de aluguel e... Porque diante disso eu trouxe ele para um quarto grande com banheiro, porque tinha 4 Essa calçada que ele fez para a senhora, que a senhora ficou satisfeita, ele na verdade pavimentou o caminho para um golpe. É verdade. Porque depois ele pegou os carros da senhora e vendeu. Pois é, vendeu e pegou ainda o dinheiro dos aluguéis que ela tinha para receber, né, durante o tempo que ela estava lá em Minas Gerais. Cidadão é uma, além de ladrão, sem vergonha, né? Mas aí depois mexendo em algumas coisas, algumas pessoas, eu descobri que
Todo lugar que ele passa, Ele vai faz deixando- isso. Ele trabalha um ano, a mulher dele trabalhou num restaurante uns 6, 7 meses, o patrão pegou uma certa confiança. Bom, e ele fez a Deixa eu mesma Aí é o coisa. seguinte, pedir licença para um detalhezinho, porque é o seguinte, você está ouvindo toda essa história que ela está contando, que é uma história de confiança. Você confiar numa confiança, pessoa, você dá crédito para essa pessoa, dá a chave da sua casa, do seu carro para essa pessoa que vai fazer um serviço, um pedreiro, e olha onde é que você pode chegar, olha o tamanho do prejuízo que você pode ter. Mas porque o caso é do Rildo. O Rildo comprou um carro que pertence a essa senhora e que foi vendido para uma loja por um pedreiro que afanou roubou o carro dela, vendeu para essa loja, ou entregou na loja em troca de alguma coisa, e essa loja vendeu o carro para o Rildo, que é uma outra pessoa que aparece na história, que é quem está fazendo a denúncia. Olha Pois só é, a olha a complexidade do confusão. Olha a confusão. Agora, isso serve para mostrar para você o seguinte, que toda vez que alguém começa a ganhar a sua confiança e se mostrar muito prestativo, você começa a desconfiar. Porque todo estelionato, essa palavra todo mundo conhece, mas não sabe exatamente o que significa. O que o estelionatário faz quando ele dá o golpe? Ele ganha a confiança da pessoa e quando a pessoa está confiante nele, ele prepara o bote como se fosse uma cobra e pega a pessoa. Bom, moral da história, este carro foi parar nesta agência de automóveis que vocês estão vendo na tela. De que forma a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que o Rildo, procurando o antigo proprietário, acabou encontrando a Armesina, que disse para ele, olha, esse carro é meu. Eu não vendi o carro, não transferi o carro, não recebi pelo carro. E rapidamente o Rildo falou, não, se o carro é seu, tá aqui os documentos do carro, vou lhe devolver os documentos. O carro já estava apreendido no pátio do departamento de trânsito. E como é que fica a história? Ele correu lá na agência de automóveis. E aí, Rildo? Ele falou que quando ele me vendeu o carro não tinha queixa, né? Pelo motivo dela ter sido roubada, levou todos os documentos, ela não sabia nem a placa do carro para dar queixa. E que quando ele vendeu para mim, o carro não tinha queixa, que a partir dele ele fez que foi vender, que agora eu tinha que me virar. Mas Pois é, só que não é bem assim, né? O dono da agência, da concessionária ou de uma loja de veículos não é responsável pelo que acontece? E o Exatamente. documento do carro não estava no nome dela? E quem que assinou esse documento para venda, Ninguém. então? Continua até hoje no nome Ele dela. A gente tem sabia, o mas- documento aqui transferido para o nome dela, do proprietário anterior, que era o Ronaldo, transferido para a Armesina. Este é o documento que ele pegou dentro da gaveta do móvel na casa da Armesina, levou o carro para a agência de automóveis, vendeu o carro, ou entregou, a gente não sabe o que ele fez, ou trocou por outro carro, a gente vai descobrir ainda. Sem assinatura dela? Sem a assinatura dela. Aí é que está o problema, porque o dono da agência de automóveis pegou um carro sem saber de quem era, sem a documentação da maneira correta, com documentos vencidos e cheio de problema, e repassou o carro para frente. Tudo errado do começo ao fim. Vamos ligar lá na agência. Agora, quem é o responsável de acordo com a Defesa do Consumidor? Quem vendeu? Quem vendeu tem que resolver o problema com o Rildo. Esse é o nosso consumidor aqui da história de hoje. E o carro tem que ser devolvido para a Armesina, porque ela é a proprietária do veículo, ela não vendeu. Ah, mas o cara praticou estelionato, o pedreiro. Como é o nome desse pedreiro? Ed Luiz. Ed Luiz. O Ed Luiz praticou o estelionato, praticou. Mas isso é problema do dono da agência. Dono da agência que vai se encontrar com ele e resolver o problema com ele. Severino Automóveis, né? Alô? Quem fala? Oi. Quem tá falando? Alô? Quem tá falando? Severino? Isso. É o Severino? Correto? Oi, Severino, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Eu estou vendo vocês aqui pela televisão. Você está me assistindo? Então você já conhece a história toda, já sabe o que está passando. Nós queremos te ouvir. Como é que você pega um carro sem documento e vende para outra pessoa? Eu conheço toda a história. Deixa eu explicar para o senhor. Pois não. Eu trabalho aqui na minha casa, sou mecânico. E de vez em quando eu compro um carrinho velho e vendo, às vezes com documento atrasado, não roubado, não cabritado, não com queixa de estelionato, mas eu compro o carro e vendo. Em dezembro de 2011, tem um rapaz que de vez em quando vinha aqui na minha casa, dizendo que morava na cidade. Disse Como é o que era nome dele? mecânico. Como é o nome dele? Ed Luiz. Ed Luiz. Ed Luiz. Aí,
Ele pegou, quando foi no finzinho de dezembro de 2011... Severino, ele vinha sempre com esse carro, era um Suzuki Baleno, Severino, você está me ouvindo? Severino, só um minutinho. Eu quero te pedir para você abaixar o volume da sua televisão, porque tá dando interferência e a gente não consegue te ouvir direito. Então, ouça a gente só pelo telefone, tá bom? Só deixa a imagem aí e ouça a gente por telefone, tá bom? Tá certo. Tá bom, pode falar. Tá melhor agora? Tá melhor então, agora. Aí esse rapaz, como ele vinha, nós já tinha feito praticamente uma amizade. Então, eu peguei e comprei o carro dele. Eu comprei o carro dele no finzinho de dezembro de 2011. Ele não me entregou o carro, que ele disse que ia viajar para o interior. Aí viajou quando foi dia 9 de janeiro seguinte de 2012. De 2012 ele me vendeu o carro. Eu puxei, eu sabia que tinha documento atrasado. Mas aqui para nós não é novidade, até porque eu não vendo carro novo, não tenho uma firma aberta. Documento atrasado, errado, eu sei que é errado. Mas infelizmente nossas condições é pouca. E o pessoal que procura também é um pessoal que tem pouco dinheiro, que vem procurar um carro assim, que tem uma documentação para acertar depois. Então, eu fiquei usando o carro normalmente. Ele tinha me dado o telefone da casa de uma senhora, disse que trabalhava lá, era funcionário dela e meio parente. E disse que era mecânico, que eu Falou que era parente seu, era parente seu? Peraí, ela está aqui. Eu ligando para a casa dela algumas vezes, depois que ele foi embora, mas até aí o carro não tem queixa de nada. Não tem queixa, o senhor pode ver que não tem queixa de nada. Até hoje esse carro não tem queixa de furto, de estelionato, de nada. Ele sabia. Não tem, até hoje não tem. É verdade, então, você tem razão. Depois eu explico isso, mas vamos lá. Um ano depois, eu vendi o carro para o Rildo. Ele pediu para mim um carrinho que podia dar. E disse que não tinha problema se tivesse um pouco de documento. Eu vendi para ele. Ele me comprou o carro, nós tornou a puxar novamente. Ele dizendo que ia assumir o documento. Aí ele me deu uma quantia, me deu mais. Ficou me devendo R$300 e me deu mais 5 cheques de uma vizinha dele, de R$500. É verdade, ele contou isso aqui. O primeiro cheque venceu, eu fui até a residência dele. Ele me pagou o primeiro. Não pagou o segundo, não pagou o terceiro, não pagou o quarto. Eu voltei lá na residência dele, conversei com a mãe dele e ele não me pagou. Depois voltei na residência dele, conversei com a irmã dele, deixei o recado, ele não me pagou. Até que esses tempos depois, ele sabendo que o carro estava atrasado, ele foi para a Baixada. Foi onde prenderam o carro porque estava com a documentação irregular. Resumindo, quando prenderam o carro, ele veio atrás de mim, até porque o documento de transferência estava comigo. O que eu posso exigir quando eu compro um carro velho é que não tenha queixa de roubo, não tenha queixa de nada e que o documento de transferência esteja presente. Pelo menos é assim que eu conheço. Aí quando ele veio atrás de mim, eu falei, Rildo, eu vou devolver o carro, só que você me deve uma quantia de R$2.300. Ele não quis pagar. Vai hoje, vai amanhã, não quis pagar. Trouxe um amigo dele. Você não quis pagar porque eu um descobri amigo mais dele multa chamado Adriano. Então, seu Severino, eu não paguei porque o carro tinha mais 1.800 de multa. Então, ele está falando o seguinte, Severino. O Adriano resgatou o documento. Severino, presta atenção. Ele está falando que não pagou o resto do valor porque o carro tinha quanto de multa? 1.800. Mais R$1.800 de multa. Mais R$1.800 de multa que você pagou, não pagou? Tá. Não, essa daqui ainda não, porque depois que eu descobri o carro já estava com problema. Aí quanto você já pagou? Já juntando tudo, esse carro aí já está saindo para mim quase R$10.000. Bom, o carro estava cheio de problema. Além do problema de documentos, Severino, o carro tinha um monte de problemas mecânicos, né? Não, senhor. Senhor, eu não tenho como garantir um carro velho que está rodando. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, fulano, pega a chave, dá uma volta no carro, porque eu não tenho como garantir, porque só o motor vale pelo menos 2 vezes o valor que eu vendi, então eu não tenho como dar garantia de mecânica. Só posso dar garantia de procedência, e a garantia de procedência até hoje, ao que me consta, ela está ok. Quanto é que você deu na mão do pedreiro nesse carro e no outro carro? Porque tem um C3 também nessa história, não tem? Não, esse eu não conheço. Ah, o C3 você não pegou? Não, senhor. O C3 não foi parar aí? Nem fiquei sabendo. O C3 você não conhece? Nem fiquei sabendo desse carro. Entendi. E aí, aonde anda o pedreiro? Aonde anda ele? Né? Eu também não vi. Por isso que eu liguei para casa dessa senhora procurando ele
E ela me ligou depois um montão de vezes dizendo que queria comprar o carro de volta. Insistiu uma vez, duas, três. Até que um dia ela marcou um encontro comigo na moto. E eu não sei porquê, mas eu desconfiei. E aí não quis ir até lá. Que o carro é roubado. E fiz questão de ignorar a ligação dela. Mas ela em nenhum momento nunca disse para mim que o cara é roubado. Ela chama ele de Luizinho e disse que o Luizinho é sobrinho dela, é filho dela. Peraí, vamos com calma para a gente poder entender aqui. A Ana Hickman quer falar com você, Severino. Só um minutinho. Oi, Severino, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Oi. Tô ouvindo. Severino, eu escutei você falando uma coisa, eu tô na dúvida aqui. A única garantia que você dá para as pessoas que compram um carro para você é garantia de procedência, é isso que você disse? Sim. E qual a procedência que a gente tem nesse caso? A garantia de procedência que o carro não é um carro roubado, que não tem uma queixa de estelionato, que não é adulterado o chassi, nem adulterado o motor. Bom, deixa eu só te explicar uma coisa, Severino. Se você compra e vende carro, não importa se você tem uma agência de automóveis, desde que você faça disso o seu negócio, você está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, é obrigado, não é que você dá se você quiser, é obrigado a dar garantia do produto que você está vendendo e se responsabilizar pelo produto. Não importa se você está comprando e vendendo carro na porta da sua casa. A lei é muito clara, diz que aquele que faz daquilo o seu negócio e todos os dias comercializa ou vende carro e compra e vai aparecendo um ou outro e vai fazendo um negócio, tem responsabilidade pelo que vendeu. Independentemente do carro ter uma queixa de furto ou não, posteriormente, à medida que se sabe que o carro tem um defeito, um vício, isso é um vício, né? É um problema que está escondido que ninguém sabia, nem você sabia. Mas a partir desse momento, a responsabilidade passa a ser sua. Agora, eu te pergunto, você pega um carro de uma pessoa, não é o proprietário do carro, não está em nome dele o carro. Esse cara te entrega um carro, você fez um documento, você pegou os dados dele, carteira de identidade, número da carteira, nome do pai, da mãe, CPF, tudo para ir para a delegacia de polícia, porque ele praticou estelionato. Você tem tudo isso aí? Eu tenho o nome dele completo, que é Ed Luiz, tem STIC e RG. E o endereço, que eu tenho o endereço dele, que é da Liberdade. Nunca fui até lá. O endereço dele é o endereço da Hermesina. Então, não é isso, Hermesina? Então é isso. Mas Pode falar, Hermesina. A Hermesina quer falar porque ela estava louca para falar durante a sua fala. Pode falar. Mas ele sabe que quando eu cheguei, que eu não encontrei nada do carro dentro do criado mudo. Os papéis estão aqui agora, que foi para a mão do Rildo. E não encontrei meu celular, porque eu deixei o celular. E que eu lembrei, poxa, eu vou atrás da TIM. Eu tenho um número da TIM há 15 anos, certo? Pois não, é, mas o peraí, problema... eu queria só entender um negócio. Ô, Severino, esse papelzinho, que quando a gente vai vender o carro... Transferência, documento de transferência. É, o documento de transferência, que vem com o carro. Quando a gente vai vender, a gente tem que assinar para vender o veículo para outra pessoa. Exatamente. Esse documento não tinha assinatura dela. Não tinha. Então, como que você vende um carro sem ter a assinatura da proprietária do carro? Não, moça, é porque ela também... Ela comprou esse carro, o documento foi reconhecido e firma no nome dela. Mas exatamente. Ela precisava passar. Executou a transferência. Mas ele sabia que exatamente. O documento está em nome do Ronaldo. O Ronaldo transferiu para a Hermesina. Peraí, deixa eu explicar para quem está nos assistindo. O documento estava em nome do Ronaldo Portela de Carvalho, que transferiu para a Hermesina quando ela comprou o carro, e ela só não fez a transferência, mas o documento está transferido para ela, ela tem a propriedade do veículo. Agora, só poderia ser vendido se ela transferisse essa propriedade. Claro. Como ela não transferiu, como é que você pega um carro se você não sabe de quem é? Ô Celso, o Severino e o Ed Luiz, os dois estão errados, não é isso? Mas aí quando que garantia de procedência? Em primeiro lugar, o pedreiro praticou furto. Sim, mas né? o Severino o Severino pegou um carro de uma pessoa em nome de outra. Eu pedi para a TIM os telefones, eu não sei expressar direito, que eu pedi, a TIM mandou para mim. E eu procurei os números mais ligados. Os números mais ligados eram o dele. O do Severino. E aí eu liguei para ele. Eu liguei para ele a primeira vez, eu perguntei pelo Luiz, ele disse, Luiz, assim que vendeu um Suzuki para mim, e eu precisava do carro, e eu
Na hora eu disse, esse carro é meu, é roubado, ele roubou meu carro e tal. Você explicou tudo isso pro Severino? Ele desligou o telefone. Severino. Aí mandei uma outra pessoa de um outro telefone ligar para ele atendeu. E eu falei, pergunta para ele se ele não quer vender o carro de novo. Ele falou que não poderia vender o carro, porque ele tinha comprado o carro para a filha dele, o filho dele. Aí, de novo, eu tentei, consegui uma outra pessoa para falar com ele, marquei um encontro, falei, fala que eu quero ver o carro, fala que é para mim. Ele marcou, mas ele não foi. Então, ele sabia que o carro era roubado. Entendeu? Ele sabia que o carro era roubado. Ô, Severino, você ouviu o que a Armezina está dizendo? Eu escutei, agora eu sabia. pergunto pro senhor. E eu liguei para ele, não foi uma nem duas vezes. Principalmente com débito. O competente que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar os órgãos que vêm de uma delegacia, que vêm do Detran, alguém que fornece, que tem que fornecer as informações cabíveis para nós. Severino, deixa... Não, isso não significa nada, Severino. Se a Armezina te ligou, você tinha esse documento que você que entregou esse documento aqui, você que entregou o documento para o Rildo. Se a Armezina te ligou, falou, eu sou a Armezina, o carro que está aí é meu, o carro estava com o documento no nome dela, você já sabia que o carro era dela, é pior ainda a situação sua. Tem gente que vai procurar alguma coisa na delegacia e não sai de lá, rapaz. Esse que é o problema? A situação é o seguinte, Severino, nós temos que resolver o problema. Você tem um problema, você comprou um carro, o documento do carro não estava em nome de quem estava te vendendo, você não pegou o recibo, entendeu? Da pessoa que é proprietária do carro e está aqui no documento que você tinha nas suas mãos, que a Armezina era a proprietária do veículo. Mesmo assim, você pegou o carro e repassou para outra pessoa. Então, você tem um problema para resolver que pode ser resolvido de duas formas. Primeiro, na polícia. Segundo, por você mesmo. Nós estamos te ligando exatamente para isso. Para você dizer, eu quero resolver de tal forma e nós vamos te ajudar a resolver. Agora, se você não resolver, eu vou ser obrigado a conduzir isso para a delegacia de polícia, vou mandar buscar você, porque a polícia vai te buscar e você vai achar o pedreiro, porque nós vamos resolver esse problema de outra forma. Você não podia ter pego esse carro de jeito nenhum. De jeito nenhum você podia ter pego o carro. Ainda mais você que vende e compra carro, você não podia de forma nenhuma, você tem conhecimento da lei, porque você vende e compra carro, você não podia pegar um carro que o documento não estivesse em nome daquele que estava te vendendo. Agora, como é que nós vamos resolver, Severino? Tá, agora deixa eu perguntar para o senhor. Pois não. Por que essa senhora até hoje ela não fez uma queixa? Por que ela não fez uma ocorrência do carro dela que levaram embora? Porque eu não tinha... Ela não tinha... Não, peraí, Severino. Veja bem, Severino. Ela não foi fazer o boletim de ocorrência porque ela não tinha a placa do veículo. Aí, a partir do momento, e ela é uma pessoa sem muita cultura, e é direito dela, ela não é obrigada a estudar e conhecer as leis, né? Agora, ela te avisou, olha, esse carro me pertence, ele se aproveitou de mim e pegou o carro e levou para você. Você já sabia que o carro, você devia ter procurado o pedreiro e dizer, olha aqui, se você me vender o carro que não é teu, me devolve o dinheiro que eu vou lá entregar o carro lá para a Armezina. Você não fez isso também. Então, é o seguinte... O que nós precisamos aqui é resolver o problema. Quero saber de você, como é que nós vamos resolver? Porque você tem um problema com o Rildo, que te pagou uma quantia, que gastou no carro, e você tem um problema com a Armezina. Você tem dois problemas, com duas pessoas por ter pego o carro sem ser do proprietário. Aí é complicado. Como é que nós vamos resolver? Em primeiro lugar, o Rildo podia, se ele quisesse, ter legalizado o documento do carro, ter pago os débitos, e transferido para o nome dele. Se ele quisesse, ele tinha transferido. Peraí, como isso? Como ele ia transferir o carro se a Armezina não assina para ele? A Armezina já disse lá no começo, não vou assinar porque o carro é meu. Ela não queria vender, Severino. O carro é minha perna. Peraí, Severino, ela não quer vender o carro é dela, tá no pátio, vai ser retirado, ela vai ficar com o carro e você tem um problema para resolver com o Rildo. Você tem que devolver para ele o que ele te pagou. Isso é o que diz a lei. Entendeu? Ela vai levar o carro. Daqui para frente, eu não vou cometer crime. Tomando conhecimento do caso, como eu estou tomando conhecimento, o que o Rildo fez lá atrás era o certo. Ele já pegou e entregou o documento para a Armezina vai lá no pátio, tira o carro dela e vai ficar com o carro dela. Você tem um problema com o consumidor que comprou o carro de você, que é o Rildo. Você tem que resolver o problema dele agora. Como é que nós vamos fazer? Você quer pensar e amanhã você me dá a resposta? Segunda-feira? Segunda-feira, eu te dou até segunda-feira. Tá bom? Eu ligo pra vocês ou você liga pra mim? Eu te ligo segunda-feira. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Obrigado, um abraço. Agora, Celso, nessa história toda que a gente viu, que começou com uma mulher de boa fé, né? Que abriu a sua casa para ajudar um pedreiro que está numa situação difícil, ele fez um serviço para ela, uma calçada,
ganhou tanta confiança que acabou roubando os carros dela. E aí veio o Rildo, que entrou na história, porque ele foi comprar o carro numa loja de carros usados, comprou um carro e esse carro não pertencia à loja, era um carro roubado dela. Então é um rolo tão grande, quanto mais você abre essa caixinha, mais porcaria vai saindo de lá de dentro. Vamos dar umas dicas para o consumidor de como é que deve fazer na hora de comprar um carro seminovo, usado. Primeira dica, quando você vai comprar um carro, a primeira dica é o seguinte: em primeiro lugar, você compra de quem é proprietário do veículo. Tem que ter documento de que essa pessoa que está te vendendo, né, tem a posse e tem a propriedade, não é só a posse. O que o pedreiro tinha? Tinha a posse do carro, mas não tinha a propriedade do veículo. Então, a primeira coisa, tem que estar com o documento em mãos. Segundo, pega o teu carro, vai na vistoria de chassi e motor, porque o carro pode estar com chassi adulterado, pode estar com motor adulterado, você vai comprar um carro com problema. Pode ser que o carro seja produto de furto, seja um carro dublê. Então, vai e faz a vistoria de chassi e motor, se você estiver comprando o carro usado. Veja se tem multas. Se tiver multas, você desconta do pagamento do carro que você está comprando, e aí você vai ter um pouco de segurança de que você está comprando um carro com procedência, como é o que o Severino está falando. Procedência não é pegar um carro e passar de uma mão para outra com documento em nome de terceiros. Tem que estar no nome daquele que está vendendo, aquele que está vendendo tem que ter, no mínimo, uma procuração com poderes para vender o carro. E aí você vai dormir tranquilo, porque senão vai acontecer o que aconteceu. Esse caso, de que jeito vai ficar? Nós temos aqui vários problemas num só, né? Esse caso, de que jeito vai ficar? De imediato, o Rildo sabe disso, nós vamos entregar toda a documentação para a Hermesina. A Hermesina vai pegar e vai correndo lá no pátio, porque vai acabar fazendo o leilão do carro, você vai perder o carro. Fez dia 6, pode ser que o carro esteja perto de um leilão, então você vai lá, retira o carro, e eu com o Rildo aqui, nós vamos resolver o problema com o Severino. O Severino vai ter que devolver o dinheiro que o Rildo pagou para ele. Como ele falou, foi 5 cheques. Ele me devolveu só 3, falando que perdeu os outros 2. Pois é, aí nós vamos fazer um boletim de ocorrência da perda dos cheques para você não ter problema. Eu te entreguei esse documento que está mostrando aqui, o acordo que foi feito, R$2.000 de multa, o que excedesse seria por conta dele. E atrás tem a multa, o valor da multa a mais que veio do que ele falou que tinha. Por isso que eu não estava pagando o carro para ele. Agora, a partir de agora, eu e minha equipe vamos cuidar disso, nós vamos resolver o problema. O carro você já tem que entregar para ela, é propriedade dela, e ela corre lá, porque você vai acabar perdendo o carro, porque se for leiloado aí, você é finir, tá? Então você corre lá para pegar e liberar o veículo. Eles não vão me entregar esse carro. Vão te entregar porque está no teu nome. Não vai entregar porque tem uns outros problemas para resolver. Eles só entregam. Nós fomos lá buscar o carro com esse documento. E ele falou que só entregava, tinha que fazer um outro papel lá, que eu não entendo nada. Fica tranquila que eu vou te ajudar. A senhora tem duas mãos. O carro você vai ter nas suas mãos, ok? Eu vou resolver esse problema para você. E com o Rildo, nós vamos resolver com o Severino na segunda-feira, tá bom? Eu só sei que o Severino e o Luiz quebrou minhas pernas, eu já tinha uma quebrada, ele quebrou a outra, deixou eu uma que toca. Calma, Hermesina, nem tudo está perdido. Vamos tentar consertar agora, né? Porque ela leva a vida com bom humor, né? Ela leva a vida com bom humor, com tantos problemas. Não adianta você brigar ou chorar. Calma, o Celso vai consertar suas pernas. Se eu fosse correr atrás disso, eu não tinha conseguido pagar minhas contas, pagar meus aluguel que ele levou o dinheiro. Eu tive que pagar um dinheiro que ele tomou emprestado e que eu falei pro cara, pode emprestar, ele emprestou, eu tive que pagar, porque eu não ia deixar o cara tomar prejuízo, o cara é um trabalhador que nem eu. Esse é o drama de milhões de brasileiros, numa hora como agora, Hermesina, a próxima vez que você leva de lição pra casa, assim como todo mundo que tá nos assistindo. Mas é o que acontece hoje, quando chega alguém e fala, olha, eu tô com 3, 4 crianças na rua, você deixa as crianças dormir aqui em casa e você dorme lá na calçada. Aí, Hermesina, parabéns, é isso que a gente espera. A partir de agora você desconfia antes de confiar. E eu até fico, para ser sincero, eu fico triste com esse tipo de conclusão que o problema tem, de que a gente deve sempre se trancar e tomar muito cuidado, não abrir a porta, não atender o telefone, não dizer sim, não assinar contrato. Porque sabe o que acontece, dona Hermesina? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, globalizou tudo, né? Tá tudo tão pertinho, não tem mais distância, a gente pega um avião, tá lá, tá tudo fácil, só que as pessoas estão se trancando cada vez mais, com medo do que possa acontecer, desconfiados de todo mundo. É uma pena que seja assim, né? Eu vim de uma família,
povo que acredita em Papai Noel, acredita mesmo que o homem lá faz quando ele promete. E a gente acredita em tudo. Acredita, né? E vai acreditando. Não perca a sua não deixe que a má fé dos outros engula a sua boa fé. Aí meu pai dizia, gato escaldado da quente, na água quente tem medo da fria. Eu agora tô assim. Então. O nego chegou e falou, não. Eu sei. É difícil. Agora nós vamos resolver teu problema. Se eu não aprender daqui pra frente, com 58 anos que eu tenho, eu não vou aprender mais, vou pra roça. A senhora tem muito a ensinar com a sua boa fé, a maneira como a senhora enxerga as pessoas, essa coisa, né? Um coração bom de querer ajudar. Né? Muito fofa, Armezina. A senhora tem uma grande lição sendo passada para quem está assistindo o programa. Porque assim. é bom a gente cultivar os bons sentimentos. Mas pode ser um pouco arriscado às vezes, tem que abrir o olho. Se você chegar no centro da cidade, na Sé, na Liberdade, ali, e perguntar quem é a Dona Preta, que ninguém me conhece como Armezina. A Dona Preta é a pessoa que ajudou fulano, que ajudou ciclano, que arrumou um lugar, fez um monte de barraquinho, botou pessoas que não tinham condições de pagar o aluguel. A Dona Preta é a pessoa que... Dona Preta, Deus vai te ajudar, você vai resolver essa história, vai dar tudo certo, fica tranquila. Eu disse pra ele, quando ele chegou, eu disse pra ele, todos os santos dias, eu levantava e falava, um dia Deus traz o meu carro. É um carro velho, 97, mas é o primeiro carro que eu dirigi, é o meu sangue, é que eu comprei com o meu dinheiro suado, de subir nas paredes, fazer a instalação elétrica, é o meu dinheiro, então certo. É o meu carro, eu não faço questão de carro do ano, eu quero o meu carrinho velho, que é a minha perna esquerda. Aí eu disse para ele, filho, foi Deus que te trouxe aqui. É a melhor segunda-feira que eu tive na vida. E a sua segunda-feira próxima vai ser melhor ainda, porque o Celso está entrando na parada aí, vai resolver isso. Manda ele entrar, minha filha diz, manda ele entrar, mãe. Se a senhora me permitir, dona Armezina, se a senhora me permitir, a gente até... Eu estou gostando tanto do exemplo que a senhora está dando aqui, de quem acredita nos bons sentimentos, de quem tem boa fé. Né? É tão difícil a gente ver um desabafo feito por um brasileiro que foi passado para trás porque quis ajudar. É tão difícil de ouvir o desabafo. É tanta gente querendo dizer a mesma coisa que a senhora está fazendo. É verdade. Que eu acho que a senhora hoje está resumindo aqui um sentimento que está trancado dentro do peito da maioria dos brasileiros. Todos nós queremos acreditar, abrir a nossa casa para os outros, mas a gente não pode, a gente acha arriscado, nós vivemos um pânico geral. É verdade. Uma situação de total desconfiança generalizada, um não confia no outro. A gente, sabe, eu não sei onde é que a gente vai chegar nessa situação. A senhora toparia fazer uma reportagem completa falando da sua vida, contar essas histórias todas? Pode ir lá que você vai ver como é que eu faço. Eu faço panelas de sopa. Então pronto. Obrigada, muito obrigada. Essa é uma brasileira que tem muito mais a nos contar, muito mais a dizer. E eu tô tendo essa sensação de que ela pode ser um exemplo para muita gente. É isso aí. Por quê, gente? Por que vale a pena ser bom? Claro que vale a pena ser bom. Vale a pena. Não, você perde aqui, você ganha ali. Nós vamos descobrir por que comida vale com a esse pena monte ser de bom. gente debaixo do viaduto, é tudo vagabundo. Gente, eu não tenho culpa que são vagabundos, mas eles têm fome que nem eu. Isso aí. Então, minha filha trabalha num restaurante onde o dono do restaurante dá comida, eu vou lá buscar. Se eu não tenho carro, eu vou de bicicleta, eu vou a pé, eu pago para buscar e faço a comida, dou para todo mundo. Porque eu sei o que é passar fome, nunca passei fome, mas eu sei que deve ser triste passar fome. Então, eu acho que quem tem se dividir uma metade para cada um, não vai fazer falta. E eu sou assim. É o desabafo em nome de todos os brasileiros. Eu sou essa mulher aqui, eu sou simples, minha casa é toda esburacada. Eu pergunto para ele, eu arrumo dos outros e deixo a minha. Ela é demais. E leva no bom humor. Hoje a senhora ganhou um fã-clube, viu? Ganhou um fã-clube hoje aqui no programa. O programa da tarde vai acompanhar a senhora, vai ver como é que é a sua vida, as coisas que aconteceram, pra gente poder curtir também isso, né? O bom sentimento. Por que será que vale a pena a gente preservar a honestidade, a dignidade? Por que será que ainda vale a pena se todo mundo nesse país aqui aplica golpe no outro? Todo mundo fizer um pouquinho, eu acho que deve ter alguma razão pra gente continuar sendo se todo honesto mundo fazer e ser um pouquinho, gente boa. não precisa agora, quando dar nós muito, formos visitar ela, já vai estar com o carrinho dela de volta lá. Se Deus quiser. Agora, dona Armezina, eu queria ficar assim o programa inteiro falando com você, só que a gente sempre tem que resolver outros casos também. Tá? Mas eu gostaria que você ficasse aqui para ouvir um outro caso que nós vamos falar agora, porque em junho do ano passado, a consumidora Maria Madalena, ela comprou um interfone e uma câmera de segurança. Eu lembro dessa história. Lembra? Porém, nada foi instalado em sua casa. Ela, então, veio ao programa e acionou o Celso Russumano, que imediatamente foi atrás dos responsáveis. Veja só o que aconteceu.
Maria Madalena comprou um interfone e uma câmera de segurança em junho de 2012 e pagou todas as parcelas do valor dos produtos. A empresa Intermax Eletrônicos prometeu instalar em uma semana. Já passou mais de um ano e nada. Já se passaram um ano, tudo pago, tudo direitinho, cumpri com o meu dever e eles não. No quarto mês, eles prometeram que iam cancelar. Só que não fizeram isso. Depois eles vieram falar que a gente podia processar, que eles recorriam. Diante da falta de confiança na empresa, a consumidora decidiu que não quer mais o produto. Hoje eu peço uma ajuda, na verdade, para a devolução do meu dinheiro. Já não é mais para instalação, porque eles me prometeram instalar em uma semana em até hoje e me prometeram manutenção. Como que eu vou contar com essa manutenção dessa forma? Me ajuda, Celso. Celso recebeu a Maria no palco do programa da tarde. E essa empresa vai de porta em porta vendendo os seus serviços e o seu produto, a Intermax, máxima segurança. E ela fez o pagamento, né? De 10 parcelas. Tá aqui, ó, todas as faturas do cartão de crédito dela foram sendo descontadas 10 e ela esperando que alguém viesse instalar a câmera, né, e o equipamento que foi deixado na mão dela na hora da venda. Nossa produção ligou para a empresa para solucionar a questão. Então, aí no caso a gente pode fazer assim, tá passando, né, para a gerência, para a gente estar mandando instalar isso aí até 24 horas. Agora, vamos supor o seguinte, que tudo que você estivesse falando estava certo e que ela não quisesse o equipamento, porque ela pagou 10 parcelas, mês a mês, pagou tudo direitinho, nunca deixou de pagar absolutamente nada se ela não queria o equipamento. Ela queria o equipamento até o momento em que ela foi ao órgão de defesa do consumidor, ao PROCON, e que alguém da empresa, que eu não sei dizer quem é, de acordo com o relato dela, disse a ela que ela podia fazer o que ela quisesse. Que ela não ia ter o dinheiro de volta. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 35, é muito claro e diz que se o fornecedor não cumprir a sua obrigação, o consumidor tem o direito de rescindir o contrato com devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Ela quer o dinheiro de volta, Valdelice. Como é que faz? E ela quer entregar o equipamento que está novinho na caixa e nunca foi usado. Tá certo, então. Eu vou estar passando aqui, né, para estar tomando a providência aí, que está fazendo esse cancelamento desse cartão. Peraí, fala mais devagar, que a Ana Hickman está dizendo que não conseguiu entender nada. Porque para ela era importante ter a câmera de segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você quer? E se a gente acompanhar isso? Porque ela está com medo, inclusive, Valdelice, se vocês não vão lá instalar e tem um monte de desculpa, que dirá se vocês vão fazer a manutenção do equipamento, é esse o medo dela. Porque uma pessoa paga 10 prestações, aí você não consegue me responder, Valdelice. Uma pessoa paga 10 prestações pedindo para instalar o equipamento, não instala, ela tem o direito, se vocês não cumprirem o prazo de entrega para ela tem o direito de rescindir o contrato e não aceitar mais, é direito dela. Tá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35. Vocês vão devolver o dinheiro, é isso? Uhum. Vão? Então, eu vou estar passando aqui pro departamento, ele está fazendo cancelamento aí, está fazendo a devolução do valor pago. Em quanto tempo, Valdelice? Em 7 dias. Hein? 7 dias? 7 dias úteis. Nossa. 7 dias, é isso? Isso. Ok, então nós vamos aguardar 7 dias e vamos voltar com esse caso aqui no ar para mostrar se a empresa, se a Intermax cumpriu a obrigação e o que foi acordado aqui, tá bom? Isso, tá bom. Tá bom, obrigado, viu? Nada, tchau, boa tarde. Acordo feito. Hora de saber se a empresa cumpriu com este combinado. Eu não tenho palavras para agradecer. Afinal, foram muitas batalhas para conseguir isso aqui de volta. E só o Celso veio me solucionar esse problema. Se não fosse você, Celso, eu estaria até hoje, né, correndo atrás. Então, graças a Deus, em primeiro lugar, você, sua equipe, a Record, o programa da tarde, eles me depositaram, tá aqui de volta. Estou muito feliz e não tenho como te agradecer, não tenho palavra para te agradecer. Muito obrigada. Mais um caso solucionado na Patrulha do Consumidor. Ponto para a Maria e para o consumidor brasileiro. Conversando, a gente se entende. Chega lá, Celso.
conversando. O que você vai trazer segunda-feira? Porque amanhã tem uma programação especial aqui na Record, no horário do programa da tarde. Cine Aventura Especial. Então a gente vai voltar com o programa ao vivo só na segunda. E na segunda-feira, o que você vai trazer pra gente? Bom, antes de falar o que eu vou trazer na segunda-feira, eu só queria fazer um registro rapidamente do falecimento do Gustavo Rosa, um grande artista plástico que tinha um trabalho maravilhoso social, como vocês viram aí, da Armesina também fazia um trabalho social maravilhoso com as suas obras e infelizmente ele faleceu. 66 anos, né? Exatamente, A segunda-feira nós vamos ter um caso, vocês viram o caso do carro hoje do Rildo e que foi furtado da casa da Armesina. Vocês vão ver um caso segunda-feira que é deixar o cabelo em pé. Você imagina uma pessoa vai numa agência de automóveis, compra um carro, paga quase o carro todo, reforma, troca um monte de peça no carro, um mês depois a agência volta na casa da pessoa e diz assim, olha, o vendedor desistiu da venda, não quer mais vender, me dá o carro de volta, leva o carro de volta e não paga nada e não devolve nada. Pode isso? Uma nova modalidade de roubo, seria isso? Pode isso. E a pessoa, por ser leiga, por não ter muita instrução, entregou o carro achando que estava certo entregar o carro. Ah, meu Deus. E agora? Segunda-feira a gente resolve. Legal, na Patrulha do Consumidor.